Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Campanha Maio Laranja completa 25 anos com um alerta urgente. No Brasil, 3 crianças são abusadas sexualmente a cada hora. O Hospital Universitário reforça o pedido por doações de leite humano. Tem novidade na tela da TV UFMA. Estreia hoje o Repórter Ciência. As dicas culturais para o seu fim de semana. E veja também uma entrevista sobre o projeto de cinema documental na Mostra Mira. Nosso telejornal está no ar. Neste ano, a campanha Maio Laranja de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes completa 25 anos de criação. Segundo dados divulgados no site oficial da campanha, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. O país ainda tem outra triste estatística. Está entre os 5 países com maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. No combate a esse crime estão a informação e o ato de denunciar. O mês de maio carrega a cor laranja como símbolo da luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. A campanha nacional reforça a importância da prevenção, da denúncia e do acolhimento das vítimas. Essa criança ela deve ser escutada por atores do sistema de garantia de direitos, servidores públicos com a capacidade e a competência de escutá-la. Os casos de violência devem ser registrados, investigados e os autores responsabilizados de acordo à lei, de forma célere. E essa criança deve receber a atenção psicológica, de saúde, e a sua família deve ser protegida também. De acordo com dados do Disque 100, são registradas, em média, 166 violações por dia. Isso significa uma violação a cada 8 minutos no Brasil. E os impactos psicológicos podem acompanhar a criança por toda a vida. A violência sexual afeta o desenvolvimento emocional, cognitivo e social. A criança era mais alegre, está mais retraída, gostava de ir para a escola, não vai mais, gostava de brincar com amigos, alguém ali, alguém próximo da família, e você percebe um comportamento mais entristecido, um comportamento alterado. Claro que outras condições podem trazer, mas o que nos marca numa violência sexual é a mudança abrupta desse comportamento. Denunciar é um dos caminhos para interromper o ciclo de violência. O Disque 100 recebe denúncias anônimas e funciona todos os dias, 24 horas. E o Unicef atua no Brasil na prevenção e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Na edição passada do selo Unicef, os 216 municípios do Maranhão, todos que participaram, tirando a capital, que participa de uma outra iniciativa, começaram a edição do selo Unicef com 10 casos de violência registrados pelos conselhos tutelares no sistema CIPIA, que é o Sistema Federal de Dados de Violência. 10. Não é 10 mil, não foi em São Luís, foram 10 casos no Maranhão. Nós terminamos a edição do selo Unicef 4 anos depois com 10 mil casos. Se a gente não sabe se os casos estão piorando num determinado bairro de São Luís, como que a prefeitura pode orientar para ali mais recursos, criar novos CRAS, criar programas de arte, de educação, levar esforços de segurança pública para proteger essas crianças? Então, a melhoria da situação começa com a melhoria das estatísticas, com a melhoria dos casos, com a integração das políticas públicas. A sociedade também tem papel importante. É preciso estar atento, ouvir as crianças e buscar ajuda diante de qualquer suspeita. Procure sempre um conselho tutelar ou Disque 100. O Disque 100 você liga, não precisa se identificar, mas você precisa ter minimamente alguns dados da criança, o endereço, onde ela mora, para facilitar que o Conselho Tutelar encontre. A partir daí, o Conselho Tutelar inicia todo um processo para entender se aquele agressor mora na mesma residência, para retirar a criança, para ficar tutelada para o Estado e continuar um processo judicial, porque é um crime. Toda a sociedade deve abraçar essa campanha, profissionais da saúde, educadores, policiais, vizinhos, enfim, é essencial estarmos atentos aos sinais, acolher com escuta e denunciar. Esta semana foi celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, alimento essencial para a vida do bebê.
Aqui em São Luís, a gente volta a lembrar que o Hospital Universitário da UFMA reforça sempre o pedido de doações. Eu chamo agora a repórter Luciana Rodrigues, que tem todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Luciana. Olá, boa tarde a todos que acompanham o JTV UFMA. Nós vamos falar agora sobre aleitamento materno, mas tem um outro assunto muito importante interligado, que é a importância da doação para o banco de leite. Para saber mais detalhes, eu converso agora com o chefe da unidade de obstetrícia do materno infantil, Dr. Antônio Leonardo. Seja muito bem-vindo ao JTV UFMA. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do aleitamento materno. O aleitamento materno é fundamental para as mães, para os bebês, porque o leite materno ele tem características que são únicas, né? Tanto que ele é considerado um alimento ouro, de padrão ouro. Ele protege o bebê contra infecções, ele ajuda no desenvolvimento da criança, ele torna essa criança mais inteligente, isso é comprovado em trabalhos científicos, além de diminuir mortalidade dos bebês até 5 anos de idade, das crianças até 5 anos de idade. Então, assim, ele é fundamental para os bebês e pelo lado das mães também, porque ele produz na mãe um efeito benéfico de diminuir risco de câncer, de diminuir algumas questões clínicas dela, como, por exemplo, diminuir o risco de hemorragia no pós-parto imediato. Então, o leite ele tem benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. Por isso, a gente considera que esse alimento, entre aspas, porque não é só um alimento, é uma terapia, ele tem uma série de vantagens e ele precisa sempre estar sendo estimulado para que a gente não perca essa coisa tão benéfica para a vida das pessoas. O Banco de Leite do Materno Infantil é referência em termos de recebimento de doações. Como doar? O Banco de Leite do Materno Infantil é uma das referências, mas ele é uma referência muito importante porque a gente está ligado a uma maternidade de alto risco, onde bebês prematuros nascem e vão para a UTI. Nesses casos, geralmente as mães têm um pouco de dificuldade maior para conseguir amamentar e, em virtude disso, a gente precisa de um banco de leite que tenha um estoque para poder suprir a necessidade desses bebês prematuros. Esse leite é uma verdadeira terapia, porque ele produz nesses bebês uma melhora rápida desse quadro de prematuridade, um desenvolvimento mais rápido, a diminuição do risco de infecções desses bebês. Então, assim, é fundamental que a gente tenha essas doadoras para suprir esse estoque que a gente usa com esses bebês. As mães que estão com excesso de leite, que podem doar, realiza a doação, recebe orientações por meio de qual telefone? A gente atende por telefone, tem um número de Zap, que é um aplicativo, e através do telefone aqui do Banco de Leite. Ela se cadastra e a gente vai fazer toda a orientação para ela fazer a coleta em casa e depois a gente busca em casa, se for o caso, se ela precisar. A gente fornece até os frasquinhos, que são frascos já tratados de uma forma especial para que ela possa coletar o leite em casa. Ela pode acessar a gente através dos números, do telefone daqui do Banco de Leite é o 2109 1178, e o número do Zap. E quem quiser doar também os recipientes, tem um perfil de recipiente, tem que ser de vidro? São recipientes de vidro, eles têm que ter uma tampa rosqueável, plástica, geralmente são aqueles frascos de café solúvel. Obrigada pela sua participação, reforçando que durante todo o mês tem uma campanha incentivando o aleitamento materno e principalmente a doação. Aqui para o Banco de Leite é sempre bem-vindo. Voltamos com você. Obrigada, Luciana. A Universidade Federal do Maranhão respira pesquisa, ciência e inovação. Além dos cursos de graduação, estudantes do ensino médio do Colégio Universitário da UFMA, o COLUM, também realizam diversas iniciativas dentro desse universo, inclusive com projetos em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Vamos conhecer agora um desses projetos. Ciclo de vida, transmissão de doenças, locais com principais focos. Essas foram algumas informações colhidas pelo protocolo Mosquito do projeto Globe. Todo mundo conhece mais o Aedes, Ele transmite a dengue, a zika, a chikungunya. É o mais comum aqui no Brasil, no Maranhão. Bom, o Anófeles, ele transmite a malária, ele também pode causar microcefalia, e também tem o Musuculex, que ele não é tão comum, mas ele é o famoso mosquitinho, a muriçoca, e ele transmite a encefalia. É importante a gente ter esses dados para poder compreender os maiores focos e saber justamente como prevenir, o que a gente pode fazer para eliminar e combater essas doenças. O projeto Globe desenvolve atividades de pesquisa e extensão em cidades maranhenses a partir de uma parceria entre a Universidade Federal do Maranhão
e a Agência Espacial Brasileira. O Globe, ele é uma criação da NASA. Então a NASA criou um conjunto de protocolos na qual qualquer cidadão comum da sociedade poderia coletar dados ambientais e alimentar uma plataforma do âmbito internacional. Então a Agência Espacial Brasileira trouxe para o âmbito nacional alguns protocolos e nós fizemos uma parceria com a Agência Espacial para fazer pesquisa com esses protocolos, porque o Globo em si é só coletar dados ambientais e alimentar a plataforma, tá? E a Agência Espacial sentiu necessidade de fazer umas pesquisas mais refinadas, baseadas nesses protocolos Globes, aí que entra a UFMA. Nesta feira cultural, estudantes do ensino médio do Colégio Universitário Colum compartilharam descobertas na culminância desta etapa do projeto, realizada no Espaço da Ciência e Firmamento, na cidade universitária. Muito interessante esse projeto, porque através dele eu posso ter diversas áreas de atuação e foi algo muito interessante porque ele deu um pontapé ao interesse estudantil a qual eu tenho na faculdade, que é cursar o engenharia ambiental ou engenharia química, e através desse protocolo e todos os protocolos, o objetivo da Globe foi principalmente nos dar esse incentivo a estudar a ciência e fazer parte da ciência. Durante o projeto, os alunos atuam como jovens cientistas cidadãos, coletando e analisando dados ambientais. Trabalhamos, durante um ano, começamos no segundo semestre do ano passado e finalizamos agora com essa feira e trabalhamos 3 protocolos, o protocolo mosquito, o protocolo árvores e o protocolo nuvens, para monitoramento ambiental, que é o foco principal, e criar essa consciência cidadã nos alunos e estimulá-los a fazer pesquisa. Então, eles visitaram laboratórios do CCET e puderam vivenciar como que os pesquisadores atuam ali na prática. O Globe, eu estou coordenando aqui em São Luís, a gente tem outras 2 cidades, que é Pinheiro e Alcântara, que são liderados pelo professor Rory e pelo professor Adilson. Aqui em São Luís, a gente escolheu 2 escolas, que foi o Colum, para fazer a aplicação, juntamente com a professora Geise, e no Liceu Maranhense, com a outra professora, a professora Sergiane. E aqui a gente tem trabalhado em conjunto com essas 2 escolas, mostrando o potencial que o Globe tem. A ação reafirma o compromisso da UFMA com o desenvolvimento científico. Nós já temos muitos resultados, principalmente aqui em São Luís, são os alunos do Colum, que fizeram a análise e coleta de dados ambientais. Com isso, esses dados eles são enviados ao programa Globe da NASA, que participa também junto com a gente, a Agência Espacial Brasileira também e a própria UFMA por meio do BAITS, na realização desse programa, que é um programa e um projeto de grande repercussão na formação de cidadãos. Parabéns aos estudantes do Colum. E a TV UFMA também é espaço para a divulgação da pesquisa, tecnologia. E para você que já acompanha as nossas reportagens do quadro Em Dia com a Ciência, dentro aqui do nosso telejornal, o JTV UFMA, nós temos agora uma novidade para você. Uma vez por mês, vamos exibir um programa inteiro dedicado às descobertas que estão mudando o mundo. É o Repórter Ciência que está chegando para mostrar como a pesquisa e a inovação estão transformando o nosso dia a dia. Então não perca Repórter Ciência de hoje, às 9 da noite. A seguir tem as dicas para você curtir o fim de semana e veja ainda uma programação da Mostra Mira de cinema documental. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com as dicas de lazer para você. Essa semana tem 2 estreias de peso nos cinemas, galera. Preparem as risadas e os lencinhos para enxugar as lágrimas. O alienígena mais fofo e destrutivo do cinema volta às telonas no live action Lilo e Stitch. Não. Controla ele.
Na trama, Lilo adota o experimento 626 como animal de estimação, batizando-o de Stitch. Juntos, eles descobrem o significado do que é família. A gente não vai ficar com essa coisa. Ohana quer dizer família. Quando essa música toca... a gente já sabe que Ethan Hunt vai salvar o mundo mais uma vez. Missão Impossível, o acerto final. Chega nos cinemas e promete ser o último e melhor filme da saga, com cenas de ação de tirar o fôlego que só Tom Cruise pode nos entregar. Na trama, Ethan e sua equipe embarcam em uma missão perigosa e de vingança para recuperar uma nova arma que ameaça a humanidade e enfrenta o maior vilão da sua história. Neste final de semana, a atriz Alessandra Negrini se apresenta no palco do Teatro Arthur Azevedo em seu primeiro espetáculo solo, A Árvore. Na trama, Negrini interpreta uma mulher que ganha uma pequena planta de uma vizinha e fica presa na muda por um fio de cabelo. Após esse fato, o corpo da mulher passa por uma transformação surreal e tem reflexões que transitam entre o cômico e o lírico. O espetáculo acontece hoje, amanhã e domingo. Os horários das sessões e ingressos você pode conferir no site simpla.com. Essa é para aqueles que são fãs de pagode no sábado à noite. O grupo Tô Demais vai se apresentar no Resenha CLZ, a partir das 8 da noite. Além deles, tem a DJ Dena Mix e outros convidados. Gosta de doramas, K-pop, do mundo geek em geral? Então você não pode perder mais uma edição do Matsuri. Dessa vez, o evento é super especial para o Dia do Orgulho Geek. Além disso, vai ter desfile de cosplays, concurso de dança e convidados nacionais e internacionais. É no domingo, no São Luís Shopping, a partir do meio-dia. E domingo, o São João na Concha Acústica continua. A última edição do Maranhão de Reencontros traz uma programação cheia de encantos, beleza e diversidade, que só o nosso São João tem. A festa começa a partir das 5h30 da tarde com a dança portuguesa Fogueira Viva. Às 6, a companhia Vem Bebê se apresenta, seguida pelo Bumba Meu Boi Lendas e Magia. Às 8 da noite, a diversão fica por conta do Boi de Morros e o Boi de Santa Fé fica responsável por encerrar a noite. Pronto, agora é com você. Se divirta e bom final de semana! Então ficam as dicas. E uma mostra de cinema documental acontece até amanhã aqui na capital maranhense. É a Mostra Mira, que busca por meio de exibições de filmes e oficina proporcionar ao público diferentes interações e narrativas a partir de uma só história. Esse é o assunto do quadro Sala Cultural de hoje. Luísa Rabelo recebe o idealizador do evento, o produtor audiovisual Pablo Monteiro. Com o tema Territórios Imaginários, a mostra propõe novas formas de pensar o espaço que habitamos por meio das lentes do documentário. Com sessões de filmes, oficinas, mesas de debate e homenagens, a Mira celebra a diversidade e a potência do audiovisual como ferramenta de transformação coletiva. Aqui ao meu lado, Pablo Monteiro, idealizador da Mira e realizador audiovisual, que nos traz mais detalhes do evento. Pablo, é um prazer tê-lo aqui. Para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouquinho de como vai funcionar a mostra, o que é a Mira. O prazer é todo nosso, né? A Mostra Mira é uma mostra de cinema documental que esse ano está focado em formação, né? Então a gente tem uma programação diversa que vai desde exibição, né, com 8 sessões, incluindo também sessões para um público infantil de crianças e adolescentes. Nós temos 4 formações também, uma delas também é para esse público de crianças e adolescentes, porque a gente acredita no cinema como ferramenta de transformação de pensamento, né? Então, por isso que a gente está focando tanto em formação. Então, para além das oficinas, a gente vai ter também as mesas de debate com temas que giram em torno do cinema documental nacional e maranhense. A gente tem a presença de 2 masterclass com figuras renomadas, né, da pesquisa, né, e também do cinema documental brasileiro. E a gente tem um encontro com
o Lázaro Roberto, que é um fotógrafo muito famoso da Bahia, um fotógrafo negro, né, que vem trazendo um pouco sobre o acervo que ele desenvolve desde a década de 80, sobre a fotografia no contexto político e social do negro na Bahia, né? Então é uma mostra que está muito rica e ela vai até amanhã, né? Então amanhã a gente também tem um desfecho com festa, né? Porque a gente tem a presença do Boi de Pindaré, que esse ano faz 65 anos, né, de existência, e também a gente encerra com o show da Núbia, né, que é uma cantora, né, maranhense, do reggae. Então a gente acredita que a mostra, para além de falar de um cinema enquanto ferramenta política, a gente também acredita nesse contato, né, nesse diálogo com outros fazeres artísticos também, como a performance, né, a música, a fotografia. E, Pablo, explica pra gente um pouquinho do tema, né? O tema aí desse ano é Territórios Imaginários. O que vocês querem trazer com esse tema? A gente trouxe esse tema através de uma discussão que eu acho que, como a gente está na UFMA, né, a gente agradece o espaço também, porque tanto eu quanto o Cadu, quanto outras pessoas que estão, né, por detrás da realização dessa mostra, somos alunos da casa, né, e também acreditamos muito na pesquisa como instrumento de ferramenta para a construção, né, de uma linguagem artística. Então, nosso cinema passa muito por isso, né? Então, a gente, quando sentou, o Cadu é do teatro, né? Eu sou formado em História e faço mestrado em Estudos Africanos aqui na casa, né? E aí a gente não pensa o documentário como uma narrativa com compromisso com a verdade, né? Então, do diálogo do nosso fazer documental também essa linguagem híbrida que também comporta, né, elementos de ficção, do teatro, né, da participação de outras formas de fazer o documentário. E essa ideia de territórios imaginários é justamente para a gente quebrar com essa fronteira, né, do que nos forma enquanto identidade cultural, racial, né? Então, a princípio, a gente tinha um diálogo muito forte com o cinema do Piauí, do Pará também, e as pessoas que vão fazer parte dessa mostra, elas também são de outros territórios também do Brasil. Então, a gente escolheu esse tema para nortear, né, tanto as sessões de exibições quanto as pessoas que fazem parte dessas formações também. E qual impacto vocês esperam aí para o cinema daqui, né, para o cinema maranhense e para a cena cultural da nossa cidade a partir da Mira? Eu acho que o impacto ele vem muito mais pensando nessas possibilidades de formação que a gente está tendo, né? Então a gente pretende não só trazer uma reflexão necessariamente para o cinema, mas eu acho que uma reflexão que passa pelo cinema como forma de narrativa, né, de pensamento, mas que pode se dar em outras formas, né, do fazer artístico. E a gente, no mínimo, espera que a gente consiga presenciar, né, outras formas de se fazer cinema também no Maranhão, assim, né? Legal. Falando do documentário também, mas abrindo, né, margem para se pensar outras coisas também. Perfeito. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um convite aí para o público, ainda dá tempo, né, de curtir um pouquinho da Mira amanhã. Dá tempo sim, né? Então a programação está corrida e amanhã a gente tem o desfecho, né, da programação. Então a gente tem uma vivência, né, que vai ser no Terreiro de Iemanjá, porque a gente acredita também nessa interação, né, com as comunidades tradicionais, né, como forma de ampliar, né, esses horizontes do fazer documental. E a gente tem um encerramento muito especial com o show da Núbia e a apresentação do Boi de Pindaré lá no Sesc Deodoro. Lembrando que toda a programação acontece no Sesc Deodoro, só as oficinas que já se encerraram, né? Sim. As inscrições que estão acontecem em outros espaços também que são parceiros da mostra. A gente deseja sucesso aí, que seja esses 2 dias que faltam, né, essa sexta e o sábado, seja muito proveitoso para todo mundo. Obrigada, Pablo. Obrigado pela parceria. Eu conversei com Pablo Monteiro, ele é idealizador e produtor audiovisual. Ana, eu volto com você. Obrigada, Luísa. E tem mais outra sugestão para quem quer curtir nesta sexta-feira um repertório que explora a riqueza e a diversidade da música brasileira. É o encerramento da primeira edição do Festival Sesc Partituras, evento voltado à valorização da música de concerto brasileira. Hoje acontece o último dia de programação do festival na Escola de Música do Estado, Lilá Lisboa de Araújo. A entrada é gratuita e com concerto começando às 7 horas da noite. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também um resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA, às 18h30. E como hoje sextou, a gente termina com música. Um ótimo fim de semana para você. Me liga 098. Cê sabe meu DDD, cê sabe que eu quero te ver de novo.
Se rolar um flashback, taca fire, meu amor, é muito pouco. Que cê merece, a gente se aquece assim. Então me fala, para onde irão girassóis? Me fala, quando a gente vai se ver nos lençóis? Eu não quero mais entender. A gente distanciou, mas eu voltei pra você. Nós somos o par perfeito, só você que não vê. Naquele naipe romance bem clichê de TV. De rolê na beira-mar, se quiser me encontrar. Tô passando, mas se quiser te espero. Navegar sob o luar, bandeirinha em Maracá. Pode crer que nesse samba eu te levo, amor. Eu luto todo dia pra esconder minha dor. Quase perdido ali, entra, pensei, me liga 098. Sabe meu DDD, sabe que eu quero te ver de novo. Se rolar um flashback, taca fire, meu amor, é muito pouco. Porque cê merece, a gente se aquece assim. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. 4:30 da manhã, dentro do catamarã. Eu busco a rota pro seu coração. Do preguiça a Cumã, nosso love é talismã. Traz a magia do meu Maranhão. Minha terra é muito doce, entre beijos e amores. Mora comigo nesse casarão. Cores, luzes e tambores, só te peço quando fores. Leva meu número nesse cartão. Me fala,